Olá, turma! Hoje vamos falar sobre o período neoclassicismo, que foi um movimento estético e filosófico que se espalhou por volta de 1780. Iniciou-se na França e na Inglaterra. Depois foi por toda a Europa Ocidental. Teve como principal característica o resgate da cultura clássica greco-romana em oposição ao rebuscado rococó. Foi também uma reação ao chamado, na época, de mau gosto do período do Barroco. Atingiu seu apogeu no início do século XIX. O movimento se situa-se no quadro histórico da Revolução Francesa, por volta de 1789, cujo lastro foi o pensamento iluminista do século XVIII. A França, que então era absolutista, com a concentração de poderes nas mãos do rei Luís XVI, que tomava todas as decisões políticas. A burguesia francesa estava afastada do centro do poder, o que muito a desagradava, já que era a principal responsável pelo pagamento de impostos, sem que, em contrapartida, pudesse decidir onde aplicar esses tais recursos. Dessa forma, a revolução aparecia como forma de acabar com privilégios, estabelecendo o ideal de igualdade dos homens e o poder de cidadania. Outro fator determinante para a volta aos ideais clássicos foram as escavações em Pompeia e Herculano, por volta do ano de 1738. A febre pela arqueologia contagiava toda a Europa e trazia pela primeira vez aos olhos do mundo obras da arte antiga bem preservadas. Começou a virar moda reviver os padrões clássicos. As principais fontes inspiradoras da pintura neoclássica foram a estatuária clássica greco-romana, as obras pictóricas do Renascimento italiano e, particularmente, as obras retiradas das escavações de Pompeia e Herculano, que, trazidas à luz, despertaram grande interesse. As pinturas neoclássicas são essencialmente descritivas e utilizam-se de um forte realismo. As figuras têm contornos bem definidos e na tela têm posicionamento rígido, parecem sólidas e monumentais, além de serem banhadas por uma iluminação artificial que resulta em uma atmosfera teatral. Uma novidade que surgiu durante o período neoclássico é que os mecenas da nova estética não eram mais a nobreza e o clero, mas sim a burguesia, que era a classe dominante da nova sociedade. O neoclassicismo é também chamado de academicismo, pelo fato de que, durante essa época, os governos europeus criaram academias para o ensino das artes, com ensinamentos pautados nas concepções e modelos artísticos da cultura greco-romana. No século XIX, o neoclassicismo tornou-se também o estilo oficial da América do Norte, onde foi chamado de Greek Revival. Os edifícios neoclássicos eram verdadeiras réplicas de templos gregos, com estátuas alegóricas povoando seus interiores e jardins. A urbanização das grandes cidades mudava e, no lugar do aglomerado de prédios que se espremiam, nasciam amplas avenidas. Os arquitetos, inspirando-se também na civilização clássica e contagiados pelo racionalismo iluminista que permeava a Revolução Francesa, lançaram mão de materiais nobres como mármore, granito e madeiras para erigirem suas criações. Quando as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal em 1808, provocaram a fuga de Dom João VI e de sua corte para o Brasil. Ao instalar-se aqui, o rei preocupou-se com o desenvolvimento cultural da colônia, agora sede do governo português. E, em 1816, o neoclassicismo traria seus primeiros traços para o Brasil, com a missão artística francesa, que aqui desembarcou, sob auspícios da corte para criar e dirigir a Escola de Artes e Ofícios. A missão artística francesa foi precursora do ensino da arte no Brasil e, com isso, legitimou o dirigismo da corte também no campo das artes. Um de seus principais integrantes foi o pintor Jean-Baptiste Debré, que documentou em seus trabalhos a fauna, a flora, os costumes e os personagens, fornecendo um registro único do Brasil daquela época.
A Academia Imperial de Belas Artes, fundada em 1826, transformada depois em Academia Nacional, foi o berço oficial do estilo neoclássico no Brasil. A Academia Nacional teve em seu quadro de pintores europeus de renome como Johannes Moritz Rugendas, Nicolás Antoni Taunay e Augusto Marie Taunay. Também passaram por ela grandes pintores brasileiros como Victor Meirelles, Pedro Américo, Rafael Mendes Carvalho e Manuel de Araújo Porto Alegre. Nos vemos em breve, pessoal. Até mais!